Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo. Adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia, glória a Deus, único digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser exaltado. Falando assim, o Espírito Santo de Deus me fez uma revelação agora sobre quando uma criança nasce, seja na nossa família, ou seja de um amigo ou de um vizinho, nós vamos visitar essa criança. Vamos visitar a mamãe, vamos visitar a família e a criança. E a gente vai com alegria ali, porque nasceu mais um membro, nasceu mais uma vida, Deus abençoou mais uma família. E nós vamos com alegria, pelo menos eu vou com alegria visitar a nenê, a mamãe, pegar o nenê no colo, pela primeira vez ali. Eu vou com alegria, nós vamos visitar com alegria. Aleluia, glória a Deus. E todos os dias nós estamos na presença de quem? Do Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. E que nós também venhamos estar na presença de Jesus todos os dias com alegria. Aleluia, glória a Deus. Com alegria. Aleluia, glória a Deus. Visitar o Filho de Deus. Nós vamos visitar filhos de parentes. Aleluia, glória a Deus. Vamos visitar filhos de parentes, vamos visitar filhos até mesmo de amigos. Com alegria levamos até um presente. Aleluia, até um mimo a gente leva. Aleluia, para o recém-nascido, para o bebê. Aleluia, glória a Deus. E nós devemos também ter alegria, assim diz o Espírito Santo de Deus para nós, ao entrar na presença do Filho de Deus. Ao estar aos pés do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nós devemos também estar com alegria e levando mimo. Qual que é o mimo? A nossa adoração. Levando a nossa adoração para o Filho de Deus e entregando esse mimo, entregando a nossa adoração para o Filho de Deus, com alegria. Oh, aleluia, glória a Deus. E nós estamos entrando na presença do Senhor, nós estamos na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E sem pressa de sair da presença do Senhor, com alegria vamos nos alimentar com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E você pega esse pão, coma, deguste e seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos meditar em Marcos, no seu capítulo 13, aleluia, glória a Deus, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: estai-vos de sobreaviso. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós vemos Jesus falando com seus discípulos. Ele estava no Monte das Oliveiras. Aleluia. E Pedro, Tiago, João e André foram ao encontro dele, aproveitando que ele estava no Monte das Oliveiras, a sós, sozinho ali. Pedro, Tiago, João e André foram ao encontro dele. E eles a sós ali começaram a conversar com ele, com Jesus em particular. E Jesus havia falado sobre a destruição do templo em Jerusalém, que não iria sobrar pedra sobre pedra. E eles ficaram curiosos. Aleluia, glória a Deus. E foram em particular conversar com Jesus e perguntaram para Jesus quando haveria de acontecer isso. Aleluia, glória a Deus. E aqui no versículo 9, o Senhor fala para eles: estais vós de sobreaviso.
porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, por causa de Jesus. Os discípulos, você é discípulo de Jesus, eu sou discípulo de Jesus, pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque discípulo faz a vontade de Jesus. Discípulo anda com Jesus. Aleluia. Você que tem feito a vontade de Jesus, que tem andado com Jesus, então você é discípulo. Essa palavra é para os discípulos de Jesus. Pedro, Tiago, João e André andavam com Jesus e eram discípulos de Jesus. E Deus então fala para ele: vocês estão de sobreaviso, eu estou avisando vocês, porque vos entregarão aos tribunais, vocês serão entregues aos tribunais, às sinagogas, vocês serão açoitados e vos farão comparecer à presença de governador e reis. Aleluia. Vos levarão até a presença e vocês terão que comparecer na presença de governador e de reis. Aleluia. Por minha causa, por causa de Jesus, seremos açoitados. Seremos entregues nos tribunais, na sinagoga, e nos farão comparecer na presença de governadores e reis por causa de Jesus. Para quê? Para que nós venhamos servir de testemunho. Aleluia. Servir de testemunho por aqueles que estão falando de Jesus, do amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas é necessário que primeiro, antes que isso aconteça, é necessário que o evangelho, ele venha ser pregado a todas as nações. E nós estamos sob aviso. Hoje Deus está me avisando. Hoje Deus está te avisando antes de acontecer. Para que quando acontecer, nós não venhamos nos assustar e nem temer. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor está falando que isso vai acontecer. Mas primeiro, o evangelho, ele precisa ser pregado a todas as nações. Quando o evangelho de Cristo, o evangelho de salvação, o amor de Deus que é Jesus Cristo for pregado a todas as nações, não vai ficar nenhuma nação sem ouvir falar de Jesus. Não vai ficar nenhuma nação. Todos vão ouvir. Aleluia. Todos vão saber de Jesus, o sofrimento dele na cruz do Calvário, por amor à humanidade, para salvar a humanidade. Aleluia, do sacrifício dele na cruz do Calvário. Todos vão ouvir que não existe salvação fora de Jesus. Se você está buscando salvação para sua alma fora de Jesus, você está frustrado e vai continuar sendo frustrado. Aleluia, glória a Deus. E vai perder a salvação da sua alma, porque não existe salvação fora de Jesus. Você precisa aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Você precisa aceitar Ele. E assim, aceitando e andando no caminho de Jesus, que é caminho, verdade e vida, você vai receber a salvação em Cristo Jesus. Esse evangelho, ele é pregado, está sendo pregado e vai ser pregado a todas as nações. Aleluia. Todas as nações vão ouvir, vão receber o evangelho. Aleluia, glória a Deus. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não preocupeis. Depois que esse evangelho for pregado a todas as nações, aleluia, não fique preocupado. Depois que o evangelho for pregado, todas essas coisas vão acontecer. Aleluia. E nós estamos de sobreaviso. Nós, discípulos do Senhor, nós que anunciamos o evangelho de Cristo, nós estamos de sobreaviso. Versículo 11 do capítulo 3 de Marcos. Quando, pois, vos levarem
e vos entregarem, não vos preocupeis. Olha o Espírito Santo de Deus falando comigo, com você. Quando o evangelho for pregado e acontecer, cumprir, e nós fomos levados, aleluia, açoitados, levados ali nas sinagogas, em tribunais, nós fomos açoitados, nós fomos comparecer na presença de governadores e reis, por causa do evangelho de Cristo, o evangelho de salvação, por causa de Jesus. Quando nós fomos levados, nós não viemos preocupar, aleluia, com o que nós haveis de dizer perante os governadores e reis, que nós não viemos preocupar, o que eu vou falar ali, perante aquele governador, perante aquele rei, o que eu vou falar, nós não viemos preocupar no que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso nós viemos falar, porque não sois vós os que falai, mas o Espírito Santo. Na hora, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos dar a palavra, ele vai nos conceder o que falar. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos falar somente aquilo que for nos concedido naquele momento, naquela hora. Aleluia, falar sem medo, porque o que nós falarmos naquele momento, naquela hora, é do Espírito Santo de Deus. Que maravilha, então nós não viemos preocupar com o que falar. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por isso. Então hoje o maná do céu, o pão quentinho, é Deus nos avisando. Fique sobre aviso, fique preparado. Aleluia, porque essas coisas vão acontecer, vão se cumprir. Tem que se cumprir a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tem que se cumprir. Mas ainda não é agora. Nós estamos no princípio das dores. Ainda não é agora. Porque ainda toda nação tem que ouvir falar do Evangelho de Cristo. O Evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Aí sim, pregou, foi pregado, aconteceu. Isso vai acontecer e Deus ele ainda traz para nós um alívio. Não preocupa quando nós estivermos diante de governadores e de reis. Por causa de Jesus. Qual é o motivo que nós seremos levados perante governadores e reis? Qual é o motivo que seremos açoitados? Aleluia, glória a Deus. Por causa de Jesus. Não se preocupe no que nós vamos falar, não. O Espírito Santo de Deus, na hora, vai nos dar a palavra e nós vamos falar somente aquilo. Aleluia, que o Espírito Santo de Deus nos conceder. Aleluia, glórias a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que antes de acontecer algo, qualquer coisa, com santos, aleluia, o Senhor, ele revela primeiro. E hoje ele está nos trazendo a lembrança. Aleluia. Ele está nos trazendo a nossa lembrança, ele está nos revelando através da palavra do Senhor antes que aconteça, para que nós venhamos estar firmes, perseverando. Nós vemos aqui no versículo 13 do capítulo 13 de Marcos: sereis odiados de todos. Nós seremos odiados de todos. Aleluia, glória a Deus. Seremos odiados de todos por causa do nome de Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Então nós precisamos perseverar, ficar firme e inabalável. Firmes e inabalável. E perseverar até o fim. Nós seremos odiados. Depois que o evangelho será pregado a todas as nações, nós seremos odiados de todos. Aleluia. Por causa do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas aquele que perseverar, vamos ficar firme.
aleluia, perseverar até o fim, aleluia, esse será salvo. Nós vamos receber a salvação em Cristo Jesus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.